faleceu. Eu estava, à noite, né? Eu estava já me preparando para ir para casa, mas o Senhor fez com que eu preciso falar, contar algo de uma visão que Deus me deu para que, talvez porque tem alguém que precisa ver hoje. Não chega assim para se assustar, né? Eu fiquei muito angustiada, chorei muito, porque as coisas que eu vi. Mas a gente estava num período de oração bem de manhãzinho, no dia de sábado, e aí eu levantei assim a minha cabeça e eu observei que tinha muito pouquinha gente orando. Tinha só pessoas assim de idade, estava eu e mais três irmãs, tudo por volta de 50 e poucos anos mais, tem outras bem mais de idade, orando. Aí eu olhei, eu fiquei com muita tristeza, é uma visão, irmãos. Foi algo que aconteceu, não por data, não por nada. Hoje é dia 14 de agosto de 2025, estou contando hoje. Mas eu contei na igreja, eu escrevi e fiquei muito assim, preocupada. Estou contando porque eu vi respaldo dentro da Bíblia, porque tem, né? E aí eu estava ali, eu olhei, eu levantei a cabeça assim, todo mundo orando, e eu levantei a cabeça e falei, meu Deus, são nós, né? 4 velhinhas ali orando. Quantas pessoas, dia de sábado, muitos não trabalham, quantos poderiam estar aqui orando de joelho dobrado, buscando a tua face, buscando a misericórdia, porque o tempo que nós estamos vivendo, irmão, nós carecemos muito da misericórdia do Senhor. E aí eu fiquei muito triste, me deu aquela tristeza, eu olhei uma por uma orando, as velhinhas, assim, sabe, ânimo, orando. Aí eu debrucei de novo minha cabeça e falei, Jesus, nós somos os remanescentes? A hora que eu perguntei assim, Deus me respondeu claramente, irmãos. É como se ele estivesse ali, observando também as irmãs orando no altar, elas estavam tudo nos pés do altar, assim, ajoelhados. Aí ele, a hora que eu perguntei, imediatamente respondeu, não, vocês não são remanescentes. Vocês são restauros. E eu fiquei restauro. Fiquei assim pensando no restauro. Ele falou, porque a ceifa já começou. E ao ele falar a ceifa começou, irmãos, eu já me vi lá fora, um céu, um espaço, um céu abriu, e apareceu lá em cima uma pessoa, um ser, um homem, a cavalo, e ele tinha uma foice muito aguda nas mãos. Aquela foice, eu não sei o nome, né, mas cheguei e perguntei para o meu marido, aquelas foices de cortar arroz, ele falou, pelo jeito que eu vi, assim, só que aquilo lá estava tão afiado, irmãos, tão afiado, que brilhava, reduzia o fio daquela foice, era aquela foice que é um arco, não é foice, eu conhecia, né, mas era aquele arco, assim, ele falou que é um tipo de foice de cortar arroz, colher arroz. E ele foi e falou, a ceifa já começou. E aí aquele homem saiu colhendo. Só que ele foi com aquela foice, ele não ia colhendo, ele foi cortando cabeças. E eu via muita cabeça de crente. Não era cristão, porque cristão não passaria por isso. Cabeça de crente, aquelas mulheres com aquele cabelão, o cabelão comprido, mas o rosto todo pintado. E o cabelão comprido, mas assim, eu não via as vestes, o corpo, eu só via a cabeça, conforme ele passava aquela foice na cabeça de mulher, de homem, toda a cabeça caía, e eu via sangue, irmãos, muito sangue. Uma rua, assim, a pista, um asfalto, assim, aquele asfalto cheio de sangue, aquela água correndo assim, como se fosse, quer dizer, o sangue correndo como se fosse água de chuva. E ele não tinha como, e assim, muitos poucos que ele não alcançou a cabeça. E quem não alcançou a cabeça eram os que estavam de cabeça baixa orando.
Eu não via assim orando as pessoas, mas a foice dele não alcançava. Alcançava aqueles crentes que estavam de cabeça erguida, altivo. E ele ia cortando aquelas cabeças. E eu via o jeito que as cabeças caíam. E eu via, na hora que eu via, eu tinha discernimento que eram crentes, pessoas conhecedoras. Que eu acho que hoje já não tem quem não conhece. Acho que não tem mais quem nunca ouviu falar de Jesus. Então já praticamente todo mundo já ouviu falar. Tem aqueles países que não concordam, não aceitam, rejeitou, e tem aqueles que é meia boca, né? Que é o Brasil. O Brasil diz que era um celeiro evangélico, era um celeiro, que era um país que mais tinha cristãos. Hoje a gente vê esse absurdo que está aí. É cristão que joga, é cristão que bebe, é cristão entre aspas, porque eu sei que cristão não é isso. Cristão é aqueles que têm a mente de Cristo. Então aquele homem a cavalo foi saindo, cortando a cabeça. E eu falei, ai meu Deus, Jesus! Aí eu falei assim, eu comecei a chorar, me desesperou. Eu fiquei meio que assim, eu levantei a cabeça, assim, eu só não abri o olho, porque precisava continuar vendo, mas eu me desesperava com aquele sangue. E eu falava, Jesus, ele falou, a colheita já começou, a ceifa já está começando. Avisa, você vai e avisa eles que a ceifa já começou. Então a ceifa, o que o Senhor ia fazer? Ele irmãos, ia colher daqui da terra os dele. Só que os dele, que era para ser os dele, muitos estão praticando coisas ruins. E aí eu tenho, sabe, eu me desesperei tanto, depois eu fui buscando dele o discernimento, cheguei tão arrasada. Quer dizer, entrei para dentro da minha casa, fui na mesa, peguei a Bíblia, peguei outra Bíblia, peguei mais outra Bíblia e fui pesquisando até que achei, né, porque eu já tinha lido, só que eu já não estava lembrando muito, eu também, né, a gente se envolve muito com outras coisas, se envolve muito com o celular e vai deixando a Bíblia. Aí eu procurei assim na Bíblia e achei onde fala que o homem que ele sai no cavalo com uma foice muito afiada, muito aguda, e sai colhendo. Aí eu fiquei num estado lastimável, porque eu vendo aquele sangue, aquela sangueira, aquele sangue, aquelas cabeças caíam. Aí o Senhor começou a me dar discernimento, porque a cabeça é onde procede todos os pensamentos, projetos, planos, as ideias, né? É da onde procede. Fala que procede do coração, mas o coração é apenas um músculo, uma carne, né? É a bomba que mantém a gente vivo. Mas lá no coração não tem como fabricar essas coisas, que fabrica na mente. E a mente fica na cabeça. E aí eu vim a entender. Eu sei que muitos mais sábios, muitos teólogos vão falar que é um absurdo o que eu estou falando, mas eu estou nem aí, porque o que eu preciso é falar, né? Porque a hora que eu fiquei assim, mas eu continuei orando com as irmãs, porque eu vi até onde eu vi que o desespero, eu vi aquela sangueira, aquelas cabeças caindo, porque eu vi até pessoas que a gente conhece, então eu fiquei muito desesperada e Deus cessou com aquela visão. Não sei se ele mostrou o que era para mostrar só aquele dia, ou se ele vai mostrar ainda, ou se ele cessou porque ele viu meu desespero. Porque daí irmãos, e aí foi trazendo discernimento. A cabeça é de onde ficam os pensamentos, é de onde procede o nosso pensamento. É de onde procedem as ideias, os projetos, os planos, procede tudo da cabeça. Então aí assim, Deus se encontra de uma maneira, irmãos, que ele não vai dar tempo mais para as pessoas ficar planejando fazer direito depois, não. Porque ele sabe que muitos que têm a mente boa para fazer coisas que viesse de encontro àquilo que ele quer que faça, não faz, porque prefere trocar. Prefere trocar de um jeito, né? Então, se Deus mandou fazer assim, mas é tão... Para fazer hoje, falar assim, não dá, né? Então é melhor fazer... Vamos planejar de outro jeito. Vamos planejar assim, contorne, encaixando o texto, encaixando talvez a palavra que Deus deu naquele momento, encaixando numa reunião uma coisa que tem que tratar, tem que resolver. Aí eles encaixam dentro de um texto de maneira que dá para contornar e o projeto continuar daquele jeito. Então eu tenho certeza plena que o Senhor mostrou, cortando assim as cabeças, justamente por isso, como se diz, não estou interessado mais
em projeto do homem. Não estou mais interessado. E aí eu vim buscar o que é o restolho. Né? Aí eu falei, o que será restolho? Né? O rabisco. Aí eu sei que lá no livro se não me engano, o livro de Ruth fala sobre os rabiscos, o restolho. Aí eu fui procurando dentro da Bíblia, né, para me achar, porque eu não gosto de falar nada que não tenha respaldo bíblico, porque aí eu não tenho como provar. Mas eu fui buscar lá, depois eu fui procurar no dicionário o que significam rabiscos, restolhos. São aquelas plantas, aquelas frutos, né, no caso trigo, o milho, os grãos que eles colhiam e caía muito. Então, conforme os empregados colhiam os servos do dono da fazenda, eles iam colhendo, os que eram assalariados, né? Eles iam colhendo e caía muitos grãos, mas eles não podiam pegar, porque aquilo era um rabisco, era o restolho que servia para os pobres, que não tinham o que comer, então eles vinham depois e entravam dentro do campo e colhiam aqueles rabiscos. Então, aí eles ficavam ali, aqueles rabiscos que caíam não ia para a máquina, não ia ser misturado lá, não ia ser vendido, não ia ser nada, ia servir para os empregados, os pobres, quer dizer, para os pobres que passariam e colhiam aquilo lá para comer, para sobrevivência. Aí eu vim ver, né? Então nós somos rabisco. Se a gente é rabisco, é para servir para aqueles pobres de espírito que o Senhor Jesus falou. É pobre de espírito, mas vão ser, né? Vão ser saciados, vão ser... Então, a minha obrigação é essa. Se eu sou um rabisco, se eu sou um restolho, a minha obrigação é levar um alimento para aqueles que estão sedentos. Então, né, com fome, eu preciso. E através disso é o que as palavras, que nem as irmãzinhas que estão orando, depois falei em pranto, porque eu não conseguia falar, e falei na igreja também. Depois passou uns dias, eu já estou mais firme assim, para falar, porque eu não conseguia, porque a visão foi uma coisa muito séria, muito séria. E graças a Deus, por Deus ter me colocado dessa maneira, assim, eu vi a posição que eu tenho que me colocar e me apresento diante do Senhor. Essa visão foi muito séria. Ele mandou falar, ainda falou, vai e fala para eles. A ceifa já começou, a colheita já está começando. Então, o anjo do Senhor já tem. Aí a gente vê, né? Porque não é literalmente falando que vai cair as cabeças, vai sair um anjo, um cavalo, um homem em cima do cavalo com a foice enorme cortando cabeça. Que nem muita gente pensa, né? Tem gente que lê lá no livro de Apocalipse, acha que é assim. Mas não é. O Senhor já está cortando cabeças. Aí a gente vê pastores apontando, não tem importância. Gente, tem cada coisa terrível. Que homens de frente de batalha, homens de altar. Homens de altar. Que larga, separa uma mulher que já é até vó, separa por causa de outro homem, depois continua frequentando a igreja com o marido ali, o marido é pastor e a mulher. Misericórdia! Que absurdo! Aí a gente vê, porque a cabeça não está funcionando mesmo, porque não é possível. Quem entendia que era errado até uns anos atrás, e agora já não é mais. Isso estava certo, até uns anos era certo. Isso, mas já é ultrapassado. Aí está trocando tudo bem. Isso é aí que Deus me mostrou, caminhões cortando as cabeças. Só no caso, não sei se ele já mostrou, pode ter mostrado para mais pessoas, mas para mim, eu que vi, irmãos, foi terrível. Terrível. E ele tem mostrado mais, tem mostrado coisas, né? Então eu não vou mais me calar. Vou estar falando, como eu sempre digo, vou aproveitar o evento da internet, que vai me servir para ir mais, para um lugar mais longe. Eu fico mais quieta aqui no meu campo, mas aí, através da internet, pode ir mais para frente. Mas essa hoje, que eu vou contar hoje, é essa. Só que eu estava indo embora e o Senhor tocou no meu coração falando que era para eu contar. Daí eu fiquei assim, né? Eu falei, mas eu vou contar, porque tem a ver com o arrebatamento, né? Tem a ver com o que eu vou trazer sobre o arrebatamento. E eu digo hoje, preparem-se, porque a ceifa começou. A ceifa começou. Em nome do Senhor Jesus, se preparem. Amém? Que Deus te dê todas as oportunidades para que você se coloque nessa posição diante do Senhor. Seja um restolho, seja algo que vai valer a pena estar aqui,
porque o tempo está se passando. Amém? Tenho uma mensagem importantíssima para dar. Aqui, outra vez mais, tive uma visão terrível sobre o arrebatamento e o portão do inferno. Eu queria que todos aqueles que ouvissem esta mensagem possam refletir, dizer ao Senhor que perdeu seus pecados, que entre no conserto, porque o que vai ser dito é muito forte. O que vai ser dito é real. Minha alma saiu do corpo, foi levada por Deus, e agora vou contar detalhes aonde o Senhor me levou e onde terrível vai acontecer tanto o arrebatamento, como eu também vi o portão do inferno e o que Deus me mostrou. Era assim estes dias atrás, sábado à madrugada, onde veio uma nuvem no quarto, a nuvem assim como muita luz, e levou minha alma do meu corpo. Eu senti como se morresse naquele momento, como se o coração parasse mesmo. E eu entrei por um túnel de luz, mas não era um túnel normal, era um túnel como se fosse uma aspiradora, como se aspirasse algo. É como se aspirasse as coisas, era como outra dimensão. Ele me levou a um monte muito alto, muito alto. E aquele monte alto estava cheio de nuvens, E veio um homem e me entregou uma chave de ouro em minha mão. Essa chave de ouro me entregou e me disse: Deus te deu esta chave para você, porque Deus falou comigo para te dar. E quando eu peguei aquela chave, veio como uma voz de multidões. Essas vozes não era como se fosse voz mesmo, era como se eu escutasse daquele monte alto hacia a terra os sentimentos dos seres humanos. Eu como se sentisse dentro de mim a dor de um, o clamor do outro. É como se eu sentisse o que aquelas pessoas estavam sofrendo dentro de si próprios, ou adorando, ou bons, ou o coração, alguns puros. E veio um vento muito forte, assim como se fosse também outro túnel, e me levou para a terra de novo. Eu estava em um monte muito alto, como se fosse outra dimensão, e me levou para a terra. E quando eu fui para a terra, com aquela chave de ouro, eu comecei a falar do amor de Jesus Cristo para certas pessoas jovens, homens, mulheres, anciãos. E quando eu ia falando da palavra de Deus, essas pessoas não conheciam a Jesus Cristo. E com aquela chave, que é uma chave como uma chave diferente de outro lugar, nunca vi coisa igual. Eu usava essa chave para molhar aquelas almas. E quando eu ia molhando aquelas almas, vinha com uma dimensão e ia absorvendo aquelas pessoas. E quando foi absorvendo aquelas pessoas, dentro de mim, eu pensei: Senhor, o arrebatamento. Olhei para os cantos, em um posto de combustível, onde tinha pessoas com bicicleta, caminhando com mochilas, pessoas humildes, pessoas simples, iam subindo na altura como de 4 ou 5 metros, devagar, e depois iam subindo rápido, uma detrás de outra. Eu olhei para os lados, olhei para os outros, me desesperei. E aquelas pessoas, ou em carrões, e em motos, e com a cabeça levantada, achando-se alguma coisa, assim, com uma altivez, cara de mãos, ficavam. E só aquelas pessoas humildes, que em bicicletas, indo para trabalhar, com uma mochilinha, pessoas, hoje visita a presença do Espírito Santo, pessoas humildes, pessoas que eram mais ou menos, eu podia sentir dentro de minha alma, como essas pessoas tinham um bom coração, mas não conheciam da verdade. Essas pessoas estavam sendo salvas. E as outras pessoas
eu perguntei ao Senhor, dentro de mim próprio, assim, olhando, o arrebatamento. Mas eu dizia dentro de mim, Senhor, por que essas pessoas não foram? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão ficando? E via a voz do Senhor e dizia, aqueles conheciam a minha palavra. Aleluia. Aqueles eram maus. Aquele dali foi pregado o evangelho da verdade, mas escolheu a prata, o ouro e o dinheiro. Aqueles dali são maus, são iníquos, conheceram a verdade, mas estão na terra só fazendo as coisas do ímpio. E quando tudo isso aconteceu, eu escutei essa voz e me entristeci. Me entristeci muito de começar a dizer, Senhor, são muitas almas que estão ficando. Senhor, são multidões. E quando eu terminei de falar essa palavra, Ele me absorveu de novo, como se fosse uma aspiradora, e me levou a um monte. E quando me levou num monte, e naquelas nuvens longe, era como trovões, como relâmpagos naquele monte. E Ele dizia, gritava aquela voz, vai, e agora desce, e conta tudo que te mostrei, para que aqueles que se arrependam, aqueles que conhecem a verdade, para aqueles que foi pregado o evangelho, para aqueles que preferem a mentira em lugar de meu evangelho da salvação, que possam arrepender seus pecados, porque está chegando a hora. Aí Ele me levou por outro túnel, e eu comecei a descer um túnel, com um ser enorme detrás de mim, um ser de luz, mas eu não podia ver, mas esse túnel era escuro. E eu fui descendo, a um lugar onde havia um portão, mas era um portão redondo, mas não era um portão selado com autoridade, era um portão de ferro forte, não era um portão qualquer, era um portão muito grande. E aquele ser que estava detrás de mim, ele falava no meu ouvido direito, ele dizia, agora olha para em cima. Quando eu olhava para em cima, eu podia ver dimensões dos seres humanos na terra. Aleluia. Eu via dimensões num canto, dimensões no outro, pessoas cozinhando, pessoas trabalhando, pessoas do dia a dia. E eu me assustei. E esse ser me disse, esses que estão ali, aqui neste portão, vai ser aberto para eles. Porque conheceram a minha verdade, pregaram a mentira e falaram do evangelho que eu não falei. Falaram do evangelho que eu nunca disse, porque o evangelho que eu vim a pregar é a salvação, o reino dos céus e a vida eterna. E naquele momento esse ser disse assim, que se abra o portão. Quando se abriu aquele portão, eu me assustei muito. Daquele portão saíram como dinossauros. Eram cor de fogo com preto, preto com verde, azul com preto. Eram bichos terríveis. Eram bestas, eram feras, era algo terrível. O túnel era grande fogo, mas não era um fogo desta terra, era um fogo diferente, um fogo como gelatina, um fogo argia, era algo diferente. E aqueles demônios, que eram seres enormes, eles jogaram as garras dentro de minha alma. Eles estavam em pé, e aquele ser enorme detrás de mim de luz, eles enfiaram as garras dentro de minha alma, e começaram a puxar, e começaram a puxar, eu me assustei muito. E aquele ser me disse, eles não podem te levar, porque tu eres rocha. Aleluia. Aí eu disse, mas era assim que eu podia mover meu corpo. Por que rocha? E veio dentro do meu pensamento, naquele instante, naquele lugar espiritual, aquela palavra que dizia, o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. E aqueles demônios tentando de novo puxar, e não conseguiam. E aquele ser me disse, não conseguem, porque tu eres rocha. E me mostrou de novo aquela dimensão da terra. E me disse, e aqueles dali, já está preparado este lugar, porque ainda não se arrependeram dos seus pecados.
ainda continuam pregando a mentira, ainda continuam essa vaidade dentro de si próprio e a maldade do humano, e não quebram o coração para entregar a vida verdadeiramente a Cristo Jesus. Esta mensagem vai para todos aqueles que eu estive lá, Ele me levou no Espírito, Ele me levou, eu sabia que meu corpo estava na cama. Ele levou primeiro, Ele me levou ao arrebatamento, me mostrou o arrebatamento. Depois me levou ao portão e mostrou as coisas do inferno, o que vai acontecer. Mas aquele que não estiver em Jesus Cristo e continua pregando a mentira, e continua falando do evangelho do dinheiro, continua falando do evangelho da perdição, porque é o evangelho da perdição, da cura, da milagre. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio para pregar o evangelho do reino dos céus, da eternidade. Vocês que estão aí agora escutando, aqueles que são cristãos, se arrependam dos seus pecados, porque era uma grande multidão que ficava na terra, e poucos, muito poucos, se salvavam. E aquele portão é real, aquele portão estão esperando as bestas feras, que são demônios, porque não sabem quando o portão abre. Quando o portão abre, são como leões esperando a carne para esmagar. E desde o inferno se vê aquele que está desviado da verdade. Os demônios só esperam a queda e a ordem do Altíssimo para que aconteçam essas coisas. É hora de arrependimento, é hora de analisar, é hora de pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, voltar ao primeiro amor, a fazer as obras, a pregar a verdade, porque eu estive lá. É terrível, vai ficar muita gente na terra. São pouquinhos, aqueles humildinhos que iam salvos e iam felizes. Mas aqueles que conheciam a verdade, aqueles que iam em carrões, iam em motos bonitas, iam em roupas boas, com a nariz empinada, ficavam aqui. E eles estavam conscientes que era o arrebatamento. Mas é naquele lugar, é naquele portão, naquele ser, eu não sei quem que era, mas era um ser poderoso detrás de mim, e eu não podia ver. Ele abriu o portão. E aqueles demônios que eram enormes, garras enormes, sabem aqueles que vão entrar. Só estão esperando o momento que se abre o portão, para que entrem na eternidade do fogo eterno, que é o tormento eterno, onde não tem descanso de dia nem de noite. Arrependeu dos seus pecados, para de pregar mentira, para de falar do evangelho da prosperidade, para de falar de cura e milagres, porque a única cura e milagres que tem é a salvação em Cristo Jesus, a salvação da alma. Parar líderes religiosos com poder, porque para o Senhor Jesus nada acrescenta. Ele me mostrava naquele monte os sentimentos daqueles que estavam na terra. O Senhor só olha o sentimento, não olha a obra, não olha a pregação, não olha se é bonito, se é feio, só olha o sentimento de um coração puro e humilde. Esses serão salvos. Aquele que faz justiça dentro do seu coração e dos seus pensamentos, porque o que pensas aqui e nasce aqui, sai para fora. E o Senhor sonda dia e noite corações. Arrependeus, porque isso é sonho real. Não foi um sonho, pode existir sonho para as pessoas entender, mas a alma saiu do corpo. Eu entrei por um túnel de luz e depois por um túnel escuro. Estive tanto no monte de Deus para me mostrar o arrebatamento, o que ia acontecer, tanto como naquele túnel escuro, onde tem o portão do inferno, onde está escrito na Bíblia. Arrependeus, que está chegando a hora. Arrependeus, entregai de Jesus, largai o dinheiro, a matéria, porque está chegando o dia do arrebatamento. Aquele que não ouvir a voz de Deus, depois chorará e gemerá a eternidade. Arrependeus, porque chora. Aquele que viu muita coisa espiritual será muito cobrado, e o juízo de Deus será grande sobre aqueles que conhecem o juizado. Aquele que acha que é mentira, pergunta a Deus, pensa se é verdade ou não, mas o Senhor está revelando aos quatro cantos da terra. Eu entrego tudo na mão do Senhor Jesus Cristo, para que possais arrepender-vos e um dia todos nos encontrarem